A imprensa tá louca, a torcida tá maluca, é o clássico goiano mexendo aí com as estruturas e está repercutindo bastante nos debates. Antes de nós falarmos sobre o assunto, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. No link dos produtos eu vou deixar o QKZ AK6, é o melhor fone custo-benefício aí para vocês, preço lá embaixo e qualidade lá em cima. Clique e adquire o seu, que é fone de qualidade, preço baixo, QKZ AK6. E assim você também dá uma força para o nosso canal, que a gente recebe uma comissãozinha. Agora vamos aí à repercussão do clássico goiano e vocês já sabem, né? Além das repercussões, eu também deixo aqui o meu pitaco e a minha opinião. Então fique comigo até o final do vídeo. Só que o Vila tem mais empate que vitória. O Vila tem mais empate do que vitória sob o comando do Guto Ferreira, né? E não é que um empate seja um mau resultado no sábado, mas, Danilo, o Vila já perdeu a liderança. O empate, pelo momento que o Goiás está vivendo, pro Vila é um tropeço. Até porque o jogo é aqui na capital, é aqui em Goiânia, né? O Vila, time que tá pensando em acesso... que é um tropeço pro Vila empatar fora com o seu maior rival. E pro Goiás, empatar ou perder para o Vila é um tropeço gigantesco também. Os dois, pra mim, têm obrigação da vitória. Aquela ficada em cima do muro, né? Ó. Os dois, pra mim, têm obrigação Alguém da vai vitória. tropeçar, ué. Ué. Claro que sim, ué. E se empatar, os dois O tropeçam. Goiás, como favorito ao acesso, tem a obrigação da vitória contra o Vila, mas é obrigação com O maiúsculo, é caps look. Tiago, é um clássico. Aí daí é outro esporte. Claro que tem obrigação de vitória, gente. Mas por que o Vila Nova jogando na casa do adversário é obrigado a vencer? Não disse que ele é obrigado a vencer. Eu disse que ele tem a obrigação de jogar bem, de ter um resultado interessante, Ele jogou porque... bem contra o Atlético e só não ganhou, ué. Só não ganhou, Você né? acabou de falar que ele tem obrigação de jogar bem. Ele só não ganhou, né? Ele entregou 68% de bola. Esse jogo, os dois precisam da vitória. Não tem essa conversinha fiada, não. Não tem jogo que não precisa. Esse precisa mais. Todos precisam. Esse precisa mais. A pressão em cima do Goiás é maior pela situação do Daniel. Em cima do Vila também, Não, do Vila, cara. ué. Se for um resultado que não seja uma goleada, é um resultado normal. É o time que tá invicto, Tim. Gente, que discurso de derrotado é esse, aí? Não. O Vila com o Guto Ferreira aqui, vocês falaram, é um time diferente. É um time capaz de empatar com o Ceará, mas perdendo por 3-1. Aí vocês ficam com esse discursinho aqui de derrotado. Não é um time Pelo amor de Deus, o Vila uma hora ou outra vai perder. Assim como o Goiás quando estava invicto, quando o Goiás estava com 20 jogos invicto, nós falamos isso. O pessoal do Goiás, o Daniel Paulista falou, o presidente Paulo Rogério Pinheiro falou isso. Uma hora vai acontecer de perder. Faz parte, é um campeonato longo, né? Todo dia que você vai jogar bem. E o time do Guto tá com a invencibilidade grande até agora, mas também não é um time imbatível. Pelo contrário, o Vila é um time ainda que precisa de muitos ajustes. Isso mesmo o próprio treinador do Vila fala. É um jogo grande, é um jogo pesado, é um jogo onde o Goiás está numa pressão muito grande. O Vila, só por ser um clássico, já tem essa pressão grande também, mas não dá para você colocar obrigação para um ou para outro. Eu vejo que o Vila tem alguns empates aí que foram interessantes. Se a gente pegar o empatar da maneira que empatou com o Ceará, depois de estar perdendo, um próprio Sport fora de casa não é fácil jogar lá em Ilha do Retiro, por mais que o Vila tava com um jogador a mais, e para mim o Vila deu mole aquele dia, mas é um empate que você não pode desconsiderar a importância daquele ponto. Castelão. O pior foi esse contra o Atlético. Esse contra o Atlético, o jogo estava muito nas mãos do Vila Nova, e o Vila com um resultado praticamente ganho ali, dá uma bobeira, uma falha coletiva ali, e acaba deixando o time empatar. Mas o clássico, cara, se não for uma derrota para um lado, ou uma goleada para um lado ou para o outro, qualquer resultado ele é normal demais, até porque quando você vê... Não, mas o Goiás, Tim, não é de jeito nenhum. O Goiás tem obrigação. Derrota é normal, Tim? Não, normal dentro da situação do campeonato. Não, gente. Você perder pro Goiás dentro da Serrinha é anormal? Não é questão de ser anormal, é questão que o Vila tá buscando acesso aí. Todos estão buscando acesso. Tudo bem, gente, mas o Goiás nesse momento ele tem 6 pontos atrás do Vila. Bem, mas o Vila Nova, o Vila tem que olhar pro Goiás. Claro que não. Tá rebaixando o Goiás. O Goiás ele tem, o Goiás tem que olhar o Vila Nova. Não, em momento algum eu falei isso. Eu sou obrigado a dar satisfação daquilo que eu falo, não do que vocês entendem. Não, se vocês entenderam desse jeito, é problema de vocês. Eu tenho certeza que muita gente o Vila Nova, entendeu errado. O Vila Nova, ele tem que olhar para o Goiás assim como uma presa, igual o leão, quando ele olha para
pra um bicho assim que tá machucado. Só o Vila Nova tem que olhar e assim? o Goiás do mesmo jeito, gente. O Goiás, ele tá na zona do rebaixamento. O Goiás, pra mim, é a segunda maior equipe dessa Série B. Ele então, só perde pro esporte. Então, na sua opinião, é isso que eu tô resultado falando, é normal. Claro que não. Ué, se o Vila tem que olhar pro Goiás com uma presa, o Goiás tem que olhar pro Vila com uma presa... Tanto não é normal, Tim, que vai ter que falou há atacar pouco o outro, aqui que o Daniel Paulista cai caso não ganhe do Vila. Cai não por causa do jogo do Vila. Então você tá sendo incoerente. Não, você não tá entendendo. O Daniel não vai, o Daniel não vai cair pela derrota do Vila, vai cair pelo contexto de 5 derrotas seguidas. Mas que terminou com qual jogo? Se ele tivesse vindo aí... Que terminaria com qual jogo? Vamos pegar, se ele tivesse perdido o jogo pro Fortaleza e perde pro Vila, o Daniel continuaria. Não, tudo bem. O contexto mas do dentro desse contexto que você citou, é o jogo final seria qual? Poderia ser o Vila, poderia ser o Atlético, mas é o poderia Vila, ser o São Bernardo. E daí? É o Vila. Mas aí o que eu tô te falando, não faz diferença. É o Vila. É o Vila, mas não faz diferença. Se fosse o Avaí, se fosse o CRB, se fosse o Atlético, o América Mineiro e o Goiás perder 5 jogos seguidos, o último jogo sendo um desses que eu falei, o Daniel provavelmente cairia do mesmo jeito. Ele pega o Vila agora, no contexto geral de tá com 4 derrotas seguidas, tem um peso maior por ser o Vila, mas independente se fosse o Vila ou não, na minha visão, 5 derrotas seguidas, o Daniel cairia. Se o Guto tiver 5 seguidas no Vila, a chance do Guto cair é grande. E olha que o Guto, pra mim, é o maior treinador da Série B, da Série B nesse momento. Se ele perder 5 jogos seguidos no Vila, como o ano passado o Vila perdeu 5 jogos seguidos, a possibilidade de queda é grande. Então, na minha opinião, a responsabilidade acaba sendo do Goiás por jogar em casa. Só que, como torcedor do Goiás, tá difícil a pegar em algo que me leve a colocar o Goiás como vitorioso na partida. Momento ruim, né, do Goiás, 4 derrotas seguidas. O melhor setor do time, né, sem os melhores atletas, vamos dizer assim, que na minha opinião o melhor atleta do Goiás é o Lourenço. Depois tem o Felipe Machado, que já tá fora. Não consigo ver uma perspectiva, né? Vou me apegar ao primeiro tempo contra o Fortaleza? Não sei. Então, assim, não consigo ver, mas por outro lado, a responsabilidade por jogar em casa é sim do Goiás. Tá pressionado, né, e tal. Um empate é um grande resultado para o Vila Nova. Uma vitória, então, é um gigante resultado para o Vila Nova. Então, o contexto do jogo é nessa linha, na minha opinião. O Vila Nova também tem desfalques importantes, né? Tem o De La Torre, que já é certo, o Rafa Silva talvez. Acredito que vai ser um clássico brigado, nervoso, tenso pelo contexto, né? Agora sim, um empate é muito bom, hein? Empate fora de casa, olhando uma competição de pontos corridos, né? Então, assim, a leitura um pouco equivocada do Thiago, mas eu quero levar a crer que é pra gerar o debate aí de uma forma proposital, com certeza. Vai ser um jogão, já tá mexendo, né? Sai na rua aqui em Goiânia, já tem gente com a camisa do Goiás, gente com a camisa do Vila. Então, acontece nesse sábado às 16 horas. Quem vence, hein? Quem vence? O Goiás, só pra vocês terem ideia, ano passado, que o time ficou ali a 1 ponto, né, do G4, o time não perdeu 5 jogos seguidos, né, e passou por maus momentos também. No futebol brasileiro, perder 5 jogos seguidos, ninguém fica, não. Ninguém fica. E o Vila Nova vive um bom momento, mas é igual o Thiago falou, tem mais empate do que vitória com o Guto, e perder um clássico também, dependendo da forma que for, né, acaba que pode ser que tire o Vila do G6, aí já começa também, né, a levar uma pressãozinha pro lado do Vila Nova. E clássico é clássico, né? Clássico é um campeonato à parte no futebol brasileiro. E vamos ver o que dá esse jogo. Meu lado torcedor quer que o Goiás vença, mas independente de quem vencer, a gente estará aqui trazendo conteúdo para vocês. E você, qual é a sua opinião? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Você que já me segue lá do meu outro canal, siga também esse aí, se inscreva. Tamo junto e até o próximo vídeo.